comentarista já nos apresentou em que cenário do império o nosso Saulo apareceu na história do cristianismo. Nós sabemos hoje que, dentro deste contexto, ele se encontra em Jerusalém, e a partir desta lição, o nosso comentarista nos aponta aonde exatamente o seu nome vai surgir para a história. O crescimento da igreja, da jovem igreja, dentro de Jerusalém, era tão tremendo que a necessidade, segundo o texto que está na tela em Atos capítulo 6, obriga os apóstolos a instituir diáconos para auxiliá-los, porque chegou a certa circunstância que eles não podiam servir a igreja, servir os irmãos e dar conta da exposição da palavra. Então, ou eles serviam à mesa, ou se preocupava com a exposição da palavra. Então, como eles não poderiam dar conta dos duplos serviços, surgiu a necessidade de constituir diáconos dentro da igreja. A partir do versículo 8, começa a se pintar um quadro onde o nosso Saulo vai se apresentar para o mundo. E o tema de nossa lição é Saulo de Tarso, o perseguidor. Tarso, você sabe que é a capital da Sicília, não se esqueça disso. E a partir disso eu começo a fazer indagações do tipo: o que Saulo está fazendo nessa discussão que está acontecendo lá com Estevão? O que Saulo tem a ver com essa discussão? Saulo supostamente ia passando por aquele local e viu aquele movimento e encostou para ver. Saulo teve alguma curiosidade para ver no que ia dar o debate, se Estevão ia ganhar, se Estevão ia perder, quem que ia sair sobre quem dentro daquele debate. São esse tipo de questionário que eu começo a fazer dentro da turma. Porque uma coisa é certa, às vezes você não percebe no texto, mas Paulo não está lá por acaso e nem por acidente. Eu vou lhe mostrar uma evidência, o porquê que Paulo está lá. E é muito interessante isto, porque Paulo não dava a mínima para o que estava acontecendo dentro de Jerusalém, até aquele momento. Porque Paulo já observava, não é Paulo, a gente quer chamar sempre Paulo, mas é Saulo. Saulo observava, como todos os religiosos da época observavam, o crescimento do caminho dentro de Jerusalém, mas isso nunca lhe remeteu em preocupação nenhuma, até porque o cristianismo era considerado, e ainda é hoje para os ortodoxos, como uma heresia do judaísmo. Então, para Saulo, não era nada, não significava nada, não apresentava nenhum tipo de ameaça para o judaísmo. Mas, quando uma determinada situação aconteceu lá em Estevão, Paulo se aproximou. Agora, por que Paulo se aproximou? A revelação disso está no versículo de número 8 de Atos. Atos capítulo 6, versículo de número 8. Aqui eu vou mostrar para vocês o porquê que Paulo ele se achega àquela discussão. Já disse anteriormente, ele não ligava, não dava a mínima para o que estava acontecendo dentro de Jerusalém. Isso não era nenhuma ameaça para Saulo. Mas veja como é que as coisas começam a se montar. Olha, aqui não aparece o nome de Saulo. Se você ler o versículo de número 9 rapidamente, você não vai perceber. Mas eu quero lhe mostrar, trazendo também o mapa, para lhe fazer essa montagem para que você possa ver conosco. Veja só. Versículo de número 9. Observe. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamados dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Sicília e da Ásia, e disputavam com Estevão.
Você aparentemente não vê nada aqui, mas observe. Tem um povo aqui que são compatriotas de Saulo. Olha só. São da Sicília. Sicília, ok? Aqui, olha. Tarsus é a capital da Sicília, ou seja, do seu estado. Os compatriotas de Saulo estavam presentes naquela discussão com Estevão. Esse foi o único motivo que Paulo achou graça de se aproximar dessa discussão, porque os seus patriotas estavam presentes com Estevão, discutindo com Estevão. Se os seus compatriotas não estivessem presentes, Paulo não tinha encostado naquele negócio. Mas, como já estava desenhado para que isto acontecesse, Paulo fica aos pés dos seus compatriotas, acompanhando toda a discussão de pertinho. Observe como é interessante o texto, você observando por esse prisma, porque os compatriotas de Paulo estão em Jerusalém. E por esse motivo, Saulo se aproxima daquele alvoroço que está acontecendo, onde Estevão é o personagem central, e começa a observar aquela discussão bem de pertinho. Quando Saulo começa a observar que os seus compatriotas e os outros não conseguem de maneira nenhuma distorcer ou convencer Estevão que Estevão estava errado, que Estevão estava violando as leis de Moisés, que Estevão estava se posicionando contra o templo, contra a sua cultura, o assunto, o debate começou a ficar muito mais interessante. E quando eles não conseguiram, de fato, persuadir Estevão, Paulo está acompanhando bem de pertinho os seus compatriotas, entre os outros, certamente se reunindo ali na sombra do movimento, e começaram a subornar homens maus, ou homens que estavam acompanhando aquele movimento. Isso está no versículo 11, ainda do capítulo 6. Estes grupos subornaram homens para o quê? Para acusar a Estevão que ele estava violando as leis de Moisés e o templo. O que implica dizer, por que o interesse de enquadrar Estevão nestas duas leis? São estas leis capitais, de pena de morte, e a morte era executada por apedrejamento, e insistiam. E estes que foram contratados, por estes grupos, inclusive pelos compatriotas de Saulo, eles começaram a incitar o povo, quando não conseguiram persuadi-lo, quando seus argumentos não eram ouvidos, a fim de levá-los para o tribunal. E quando eles o fizeram e apresentaram Estevão diante do tribunal, certamente as acusações não tinham fundamentos. De imediato se identificou que estas pessoas eram falsas testemunhas, não coincidiam com a realidade do momento, estavam sendo subornadas por alguém, por interesses, e na presença dos anciões reunidos no concílio, começaram a indagar, incitando mais aquele movimento, começaram a apelar, dizendo que ele não cessava de apresentar falsas testemunhas e que não cessava de proferir palavras de blasfemas contra o santo lugar e contra a lei. E tentaram concretizar seus argumentos de que este Jesus que Estevão estava defendendo, esse Jesus de Nazaré, destruiria o lugar e mudaria os costumes que Moisés tinha dado para a nação de Israel. E Estevão, diante daquele cenário, o sumo sacerdote lhe deu direito de palavra para que se defendesse. E Estevão, para a frustração destes grupos, ele começa seu testemunho a partir
de Abraão, remonta a sua construção, a sua narrativa, incluindo Moisés. E quando ele cita que Moisés, lá no versículo 37 do capítulo 7, olha a expressão que ele usa. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: um profeta como eu, o Senhor vosso Deus, vos levantará dentre vossos inimigos. A ele ouvireis. Qual é a revelação? Aí ele diz no versículo seguinte: este é o que esteve à igreja do deserto com o anjo. É este. E a discussão fica numa situação complicada para os acusadores de Estevão. E complica mais ainda quando Estevão vira para eles, supostamente, dizendo que vós recebestes a lei por disposição dos anjos e não a guardastes. Estes homens, segundo o versículo de número 54, eles rangeram os dentes, cortando-lhes o coração por dentro, com sede de sangue, para destruí-lo. E quando ele dá testemunho que o Filho do Homem está em pé, olhando para ele, à direita de Deus Pai, estes homens o expulsam da cidade e apedrejam. E a parte interessante aqui é que essas testemunhas dispuseram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo de Tarso. Então, você vê a correlação que Paulo tem com seus compatriotas e o motivo dele ter participado desta confusão. E o versículo de número 8, o capítulo de número 8, versículo de número 1, nos relata que Saulo consentiu. Aqui você vai entender o porquê Saulo consentiu com a morte de Estevão. Porque mesmo que ele não tenha participado, mas ele viu a lei dos seus compatriotas subornarem homens maus para darem mau testemunho e sobre uma testemunha falsa querer a morte de um compatriota, de um nacional, era um crime sem precedente. A ideia daquele profeta anunciado por Estevão não alegrou muito Saulo. Aqui em Atos 26, segundo a leitura da nossa lição de número 2, olha o que Paulo diz. Porque também fiz em Jerusalém, e havendo recebido o poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e, quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. E castigando muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar, e enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Esse aqui é Paulo dando um relato do que foi, ok? Quero trazer outro texto para finalizar essa parte que está em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 13. Perseguidor e opressor, a mim que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. E com esse texto, nós fechamos a lição de número 2.